Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus está te dando a oportunidade de você fazer isso. E ele sabe, talvez até mais do que você, que isso é uma necessidade, porque ele está vendo que você está envolvido e enredado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. E ao ver você nessa situação em que você se encontra, sofrendo as consequências desse mal que você ainda não se deu conta e não percebeu que o que esse evangelho misturado e pervertido está causando em sua vida, ele está vendo isso e não está satisfeito com isso aí. Ele não está satisfeito com a vida com que você está levando, sendo arrastado para coisas erradas, por homens que falam coisas pervertidas. Ele está vendo isso. Então, ele, mais uma vez, está te dando a oportunidade de você fugir, escapar e sair fora disso. Quando ele te envia essa mensagem aqui, essa mensagem é dele para a sua vida. Porque ele se importa com o que está acontecendo com você e quer te livrar desse fogo, te arrebatar desse fogo. Esse fogo é aquilo que hoje está te consumindo, está te destruindo, está te arruinando. Esse fogo se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. E que está agindo em sua vida como um fermento para te apodrecer. E ele vê isso acontecer na sua vida. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas ele já percebeu isso há muito tempo. Então, ele está te chamando de volta para você retornar à sensatez, para você abrir os olhos, para você cair na real, cair em si, você cair em si, reconhecer o erro em que você caiu e voltar à prática das primeiras obras, voltar para a graça genuína, voltar para a sã doutrina, para a verdade, para o evangelho genuíno, puro e simples, para o Senhor Jesus e sair de onde você está. Porque onde você está, que são os templos construídos por mãos humanas, que passou a ser chamado de denominações, nesses lugares, é nesses lugares que está sendo pregado para você, e você está tolerando de boa mente, que venha pregando outro evangelho há muito tempo. Você foi condicionado a isso, manipulado a isso aí, a viver nisso, a estar amoldado e conformado com isso. Você está mal acostumado com isso, que nem percebeu que existe um evangelho genuíno para a sua vida. Porque foi esse o evangelho que o Senhor Jesus pregou um dia. E as pessoas que o ouviram pregar o evangelho do reino se arrependeram, sinceramente, se converteram ao Senhor Jesus e passaram a viver na graça. Passaram a viver sem fardos pesados e difíceis de carregar, que estavam até então sobre os ombros deles, porque foram colocados pelos escribas e fariseus. Mas o Senhor Jesus tirou isso deles. E chegou a hora dele tirar isso de você também. Mas para que isso aconteça em sua vida, você tem que tomar a sua decisão espontânea, voluntária, de voltar para o evangelho genuíno,
aí sim o Senhor Jesus vai poder operar na sua vida de forma eficaz. Como fez com aqueles, Ele fará com você. Ele vai tirar dos seus ombros esses fardos pesados que você está carregando até hoje, que são difíceis de carregar. São penosos sobre a sua vida. São julgos de escravidão sobre a sua vida. E você está carregando isso até hoje. Mas chegou a hora de pôr um fim nisso, um ponto final nessa escravidão. Porque o Evangelho do Reino que o Senhor Jesus pregou, que é aquele para o qual hoje você tem que voltar, não escraviza ninguém. Pelo contrário, traz liberdade, traz descanso para a alma, traz consciência pura. Faz a pessoa que era cega tornar a ver. Faz a pessoa que era surda tornar a ouvir. Faz a pessoa que só pensava em coisas terrenas começar a pensar apenas nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E isso é bom para você? Com certeza. Ele quer te dar tudo isso e muito mais. Você já perdeu muito tempo carregando esses pesos, esses pesos aí que são difíceis de carregar. Chega disso. Faça um favor para si mesmo e tome a atitude certa de voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Esse é o bem que você vai fazer para si mesmo. O Senhor Jesus vai te aceitar. Ele vai trazer para você coisas que até agora você não tinha, porque você estava condicionado e sugestionado nessas denominações aí, nesses templos construídos por mãos humanas, onde muitos não te dizem a verdade. Não te dizem a verdade. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, aqueles que conhecem a verdade são libertos. E eles não querem que você tenha essa liberdade em Cristo, mas eles querem te manter ali, presos, sentados naqueles bancos. É assim que eles querem. É assim que eles querem que você fique durante muito tempo. Mas não foi assim que nós aprendemos com Cristo. Cristo nunca fez isso com ninguém. Leia as Escrituras que você vai ver o que ele fez com as pessoas que creram nele. Só coisas boas aconteceram na vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, pode acontecer com você também, com vocês também. Basta cada um de vocês tomar a decisão firme, definitiva, de voltarem para o Evangelho genuíno e continuarem em Cristo. Só assim a vida de vocês será uma vida saudável, uma vida abundante, uma vida que vai progredindo para a perfeição, para que você possa um dia entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, chegou a hora de vocês tomarem essa decisão, de voltarem para o Evangelho genuíno. Porque nas denominações, o que mais tem é evangelho misturado, deturpado e pervertido. Isso é nocivo para a sua vida. Isso está te infectando. Isso está te tornando doente, fraco, debilitado. Está te fazendo morrer aos poucos. Essa é a realidade daqueles que vivem envolvidos, enredados pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, chegou a hora de você mudar isso aí. Chegou a hora de você retornar à sensatez, dar um giro de 180 graus e voltar para o Senhor Jesus e para o Evangelho do Reino que ele pregou. Porque é nesse Evangelho, ou melhor, é na verdade esse Evangelho do Reino que você tem que permanecer, para que você nunca mais possa se afastar da esperança do Evangelho do Reino. Então que você possa tomar essa decisão certa, definitiva, para que você possa abraçar o Evangelho do Reino do Senhor Jesus até o fim e viver com fidelidade, sendo fiel ao Senhor Jesus até a morte.
Então que isso possa acontecer com você agora, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é manipulação. Sim, meus irmãos, o que mais acontece nas denominações que estão nesses templos construídos por mãos humanas, onde milhares e milhares de pessoas entram, o que mais acontece nesses lugares é manipulação. Essa manipulação vem da parte de quem? Dos pastores, bispos e apóstolos. Eles é que usam essa técnica, digamos assim, de manipulação das pessoas, manipulação mental, para fazerem as pessoas os obedecerem cegamente. Eles sabem como fazer isso. Principalmente aqueles pastores que fizeram seminários, eles aprenderam como fazer isso. E eles usam isso para manter você ali, preso naquela denominação ali, sem sair. E não é assim que deveria ser. Mas essa é a realidade que está acontecendo hoje. E muitas vidas estão sendo vítimas disso há muitos anos. Há muitos anos mesmo. 20, 30, 40 anos. Sendo manipulados mentalmente por esses homens que chegaram a esse ponto. Então, essa mensagem de hoje, que vai falar sobre esse assunto, é para o seu esclarecimento, para tirar a sua dúvida, para te colocar certeza e convicção de que o que está acontecendo nessas denominações é pura manipulação de pessoas. Meus irmãos, elas são manipuladas assim, para viverem assim. E estão vivendo assim há muito tempo. Escravizadas, sugestionadas, condicionadas ali. E ficam nisso, nessa vida. Vão para suas casas, depois voltam para aquele templo, depois voltam e ficam nesse vai e vem, nesse movimento pendular de casa para o templo construído por mãos humanas, do templo construído por mãos humanas para casa, e ficam nisso. E não saem mais. A manipulação levou eles a viverem assim. Mas é isso que o Senhor Jesus quer para a vida, para a sua vida e para a minha vida? É claro que não. Então, se ele não quer isso, você também não deve querer. E nem eu também posso querer tal coisa. Porque se eu quiser uma coisa que o Senhor Jesus não quer, eu estarei vivendo em desacordo com o que ele quer. Então eu não posso, em tempo algum, viver em desacordo com o que ele quer. Mas eu tenho que viver estando em acordo com o que ele quer, para que o que ele quer seja também o que eu possa querer. É assim que tem que ser. Mas a manipulação mental, ela te cega o entendimento. E você não consegue enxergar isso. Você fica sempre fazendo aquilo para o qual você foi manipulado. É assim que acontece. Então esse erro tem que acabar na sua vida e na minha vida. E com essa mensagem aqui, o Senhor Jesus vai nos esclarecer para que isso possa acabar. Sem dúvida, tem que acabar. Então eu espero que, depois que eu ler essa mensagem, essa manipulação mental em sua vida possa ter um fim definitivo, para que assim você possa servir ao Senhor Jesus com consciência pura, com descanso para a sua alma, com certeza e convicção de que o Senhor Jesus habita em sua vida. E a graça dele te basta, é suficiente para você. Você não precisa de outra coisa além disso. Ele é a pedra angular da sua vida, eleita e preciosa.
para a sua vida. Então, que você possa entender essa questão. Eu vou ler aqui agora um texto, antes de ler a mensagem em si, que se chama Manipulação, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Quem eram esses irmãos a quem esses indivíduos que desceram da Judeia estavam ensinando? Esses irmãos eram aqueles que, pela pregação do Evangelho, se arrependeram, creram e se converteram ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus passou a ser o pastor e bispo da alma deles. Era para esses que esses indivíduos estavam ensinando. Esses irmãos, eles já estavam na nova aliança. Eles já estavam debaixo da graça. Eles já estavam na lei de Cristo. Eles já estavam como igreja, compradas por bom preço. Era para esses irmãos que esses indivíduos estavam ensinando. Mas o que eles estavam ensinando para esses irmãos? Será que era algo certo? Será que era algo que estava certo segundo as Escrituras? Ou será que era algo errado? O que eles estavam ensinando era: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que eles estavam ensinando para esses irmãos era isso. Se eles não se circuncidassem segundo o costume de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Era esse o ensino. Isso é algo certo para ser ensinado para aqueles que estão em Cristo, meus irmãos? Claro que não. Eles estavam ensinando coisa errada. Esses indivíduos, estavam ensinando coisas que já estavam revogadas, estavam canceladas. Sim, porque quando eles estavam ensinando isso, já fazia algum tempo que o Senhor Jesus já tinha dito na cruz: está consumado. O fim da lei foi Cristo, quando ele disse: está consumado. A lei acabou. Então, o que esses indivíduos estavam ensinando para esses irmãos era algo errado. Era algo que eles não podiam praticar em tempo algum, porque eles já estavam em Cristo Jesus. Então, isso não podia ser ensinado para eles. Porque o que eles estavam ensinando aqui era que eles deveriam se circuncidar, segundo o costume de Moisés. E o que eles estavam ensinando era que eles estavam colocando um terror psicológico na vida desses irmãos, dizendo que se eles não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Tentando condicionar a salvação desses irmãos à lei mosaica, à prática da circuncisão, segundo o costume de Moisés. Era assim que eles tentavam manipular a vida desses irmãos, colocando esse terror psicológico, de que se eles não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Como se a circuncisão fosse superior à salvação pela graça que esses irmãos tinham. A salvação pela graça, mediante a fé, como um dom de Deus que esses irmãos tinham. Para eles, a circuncisão era algo maior do que isso. Era assim que eles estavam tentando manipular a mente desses irmãos, para que eles se circuncidassem segundo o costume de Moisés. Isso não pode acontecer em tempo algum, meus irmãos. Mas é a realidade que está acontecendo hoje. Porque hoje, também, por aí nas denominações, muitos pastores, bispos e apóstolos estão te manipulando nesse mesmo sentido. Porque hoje muitos estão fazendo você guardar o sábado. Muitos estão fazendo você entrar em templos construídos por mãos humanas. Muitos estão recolhendo dízimos de dinheiro de você. Tudo isso é feito com manipulação.
Eles te manipulam para você fazer isso. Eles usam textos fora do contexto, raciocínios falazes, sofismas, deturpam as escrituras para te manipular, para você fazer essas coisas erradas, que não estão certas segundo o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Não estão certas, estão erradas. Um exemplo disso é que você não pode ler Moisés. Você que está em Cristo não pode ler mais Moisés. Mas eu sei que em todas as denominações hoje é lido Moisés. Ainda é lido Moisés. E onde é lido Moisés, o véu continua no coração de todos aqueles que ainda continuam lendo Moisés. Isso é manipulação, meus irmãos. Se você não se deu conta disso ainda, você está sendo vítima disso. A principal vítima disso é você. As más consequências disso acontecem na sua vida. Então, se você não quer que isso continue na sua vida, é hora de você fugir daqueles que hoje estão te manipulando. E eu vou ler aqui mais um versículo aqui que também tem a ver com esse assunto de hoje, com essa mensagem de hoje. Está escrito assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Mais uma vez aqui, mais uma tentativa de manipular as pessoas, os que creram, os que já estavam salvos em Cristo Jesus pela graça, já estavam na nova aliança, já estavam debaixo da lei de Cristo. Mais uma tentativa. E nessa tentativa eles disseram: é necessário. Eles estavam tentando manipular as pessoas, fazendo elas entenderem que isso era uma necessidade, que se circuncidar é uma necessidade. Não, meus irmãos, não é uma necessidade. Não é uma necessidade em tempo algum. Mas eles tentavam manipular os irmãos com essa palavra. É necessário. É uma necessidade de se circuncidar. E determinar-lhes, darem a eles a ordem de que eles deveriam observar a lei de Moisés. Isso não pode existir. Isso é uma manipulação feita com o objetivo de eles desfazerem o escândalo da cruz, anularem a graça. Olha a que ponto chegou essa manipulação. Tentando fazer isso, tentando desfazer essas coisas que o Senhor Jesus fez, tentando fazer com que aquele que disse está consumado voltasse novamente a estar em vigor. Então, meus irmãos, não se deixe levar pelas manipulações que acontecem hoje, principalmente quando alguém usa coisas erradas para tentar te manipular, textos bíblicos para tentar te manipular. O diabo, quando tentou Jesus no deserto, tentou manipular o Senhor Jesus usando textos fora do contexto, textos das Escrituras. Veja se não é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Então, tome cuidado. A manipulação pode te levar para um erro ainda maior. Pode te levar ao erro, pode te arruinar, pode fazer você cair em ruína, em perdição, em enganação. Quem tenta te manipular tem o objetivo de fazer isso com você, de forma deliberada, de propósito, de forma intencional. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não são inocentes, mas eles usam a sagacidade dele, as artimanhas dele, para enganar os incautos, ingênuos e inocentes que estão por aí sendo manipulados por essas vidas. O coração desses incautos estão sendo enganados por eles. Eles usam suaves palavras e lisonjas para fazer isso. Vários argumentos,
É assim que eles agem. Então, meus irmãos, que vocês não possam cair nesse engano. E para ajudar ainda mais vocês a não caírem nesse engano de manipulação mental da sua vida, tem essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, que eu vou ler agora. Eu vou ler essa mensagem agora. E ela começa assim. Está escrito, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meu irmão, hoje, por aí, nos templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, é com um modo de agir para enganar alguém, chamado ardil, é que é feita a técnica de manipular, ou seja, de ter o controle das pessoas para que elas possam fazer o que o pastor, o bispo e o apóstolo quiserem, de acordo com a doutrina que eles ensinam, que está induzindo a muitos irmãos a praticarem coisas erradas. Assim, esses irmãos incautos são manipulados a não seguir a verdade em amor, para que não possam crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está escrito, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Meu irmão, essa é a realidade que está acontecendo há muito tempo entre nós, onde muitas vidas por aí nas denominações estão sim sendo manipuladas por homens que ensinam doutrinas estranhas e pervertidas, lançando mão disso para enganar e ludibriar muitas vidas que se tornam a sua massa de manobra, controladas e manipuladas por eles, como se fossem marionetes. Está escrito, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Meu irmão, você tem que notar bem para que, em tempo algum, você possa se deixar manipular por aqueles que hoje provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes pelas Escrituras. Por isso, nunca se deixe enganar pelas suaves palavras e lisonjas que eles usam com esse objetivo. Está escrito, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Meu irmão, você um dia corria bem, até que um dia chegou alguém que começou a te manipular. E essa manipulação, feita por alguém, começou a te impedir de continuar a obedecer à verdade, fazendo assim com que você não se dê conta que você mesmo caiu no erro da mentira. E isso foi só um pouco de fermento que levedou a sua vida. Está escrito, também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Meu irmão, é claro que para te manipular, movidos por avareza, os pastores, bispos e apóstolos têm que usar palavras fictícias, ou seja, palavras fingidas da própria imaginação deles, porque nas Escrituras não existe palavras para se fazer isso com ninguém. Por isso, se hoje você ouvir tais palavras fictícias sendo pronunciadas com esse objetivo, fuja,
desses pastores, bispos e apóstolos e de suas denominações, porque para esses homens a destruição deles não dorme. Está escrito: cuidado, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, vou ler aqui de novo. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nunca se deixe manipular por ninguém que venha com todas essas coisas erradas para te desviar do que é certo segundo Cristo Jesus. Está escrito: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Meu irmão, para conseguir te manipular, os pastores, bispos e apóstolos pervertidos sempre dão um jeito de inventar alguma coisa para dirigir a sua mente e o seu corpo inteiro. Assim, eles te condicionam, te sugestionam, te hipnotizam, usando técnicas psicológicas para fazer com que você os obedeçam cegamente, te levando sempre a fazer o que é errado e que não esteja de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Está escrito: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Meu irmão, chegou a hora de fazermos calar definitivamente todos aqueles que hoje estão nos manipulando, nos ensinando coisas erradas, deturpadas e pervertidas, com textos fora do contexto, que deturpam as Escrituras, fazendo tudo isso e muito mais pela torpe ganância do dinheiro. Está escrito: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Meu irmão, pela verdade, segundo o Senhor Jesus, não tem como um pastor, um bispo ou um apóstolo conseguir manipular alguém. Por isso é que eles, sim, se desviam da verdade para começarem a asseverar coisas da mentira, para que assim possam manipular a vida de muitos, irmãos que terão por causa disso a sua fé pervertida. Está escrito: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Meu irmão, até quando vamos tolerar que a nossa mente seja manipulada e corrompida, ao ponto de já estarmos há muito tempo apartados da simplicidade e pureza devidas a Cristo? Sim, meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nenhum de nós podemos continuar conformados assim com essa manipulação mental que cegamente só nos leva a praticar coisas erradas. Por isso, é hora de fugirmos, escaparmos e sairmos fora dessa manipulação para sempre, porque foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou.
para que nunca mais possamos nos submeter a nenhum pastor, bispo ou apóstolo que queira manipular as nossas vidas em suas respectivas denominações, que não em suas respectivas denominações, que não é o lugar em que nenhum de nós que estamos em Cristo devemos entrar. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje é para o nosso esclarecimento a respeito dessa questão, para que nunca mais possamos ser manipulados por ninguém. Não podemos se deixar enganar por ninguém, principalmente por esses que tentam nos manipular e tentam várias vezes nos manipular com várias coisas para que possamos fazer o que eles querem. E geralmente isso que eles querem que nós façamos, segundo a manipulação deles, é algo sempre errado. É algo que vai nos levar para a ruína e perdição. Então, quando o Senhor Jesus nos deu essa mensagem foi lida aqui, era com o objetivo de esclarecer a cada um de nós, para que conscientizados com esse esclarecimento, possamos fugir de tudo, ou melhor, de toda essa manipulação mental que já faz muitos anos que está acontecendo por aí. É hora de escaparmos disso, fugirmos disso, sairmos disso para sempre. O Senhor Jesus quer nos livrar desse mal, quer limpar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração disso. Quer trazer de volta para as nossas vidas a liberdade, a consciência de liberdade, a consciência pura. Ele quer nos trazer para isso novamente. Agora é nós que devemos tomar a decisão de fazermos isso. Irmos até Ele novamente, para que Ele possa nos limpar disso aí, nos purificar desse erro, nos purificar dessa manipulação mental, em que muitos hoje já estão sofrendo as consequências disso. Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem sirva de edificação para a igreja, que é o corpo de Cristo. Porque a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, sobre essa igreja, que é a igreja dele, comprada pelo seu próprio sangue, comprada por bom preço, para essa igreja que já foi desarraigada deste mundo perverso, para essa igreja ele traz o Espírito da verdade, que veio para nos guiar a toda a verdade. Então, se você quer ser guiado para toda a verdade, você tem que fugir dessa manipulação. Porque quando você for guiado para toda a verdade pelo Espírito, você vai viver de acordo com a verdade. Você vai andar de acordo com a verdade. Tudo isso vai estar na sua mente, na sua vida, enraizado profundamente, para que você possa se apegar às verdades ouvidas, para que você nunca mais possa se desviar delas em tempo algum. Isso tem que acontecer na sua consciência pura em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que essa mensagem possa servir para a sua vida, que essa mensagem seja útil para a sua vida e ela faça você escapar e sair fora dessa manipulação que é feita pelos pastores, bispos e apóstolos, usando principalmente o evangelho misturado, deturpado e pervertido, que é nocivo para a sua vida. Manipulação é uma coisa nociva para a sua vida. Não faz nenhum bem para a sua vida, não traz nenhum benefício, nenhuma vantagem, não faz nada, faz tudo de errado. Então, essa coisa errada, chamada manipulação, é algo que o Senhor Jesus não aprova nem concorda. E eu espero que você não aprove e nem concorde também com isso. É assim que tem que ser. Essa é a postura da igreja, daqueles que estão em Cristo hoje. Tem que ser assim.
Então eu espero que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.